Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal que não tem medo de mergulhar fundo nos temas mais complexos e polêmicos do nosso tempo. Hoje, vamos desvendar um mistério geopolítico que está agitando o mundo: a insistência de Donald Trump em adquirir a Groenlândia, mesmo após uma rejeição categórica. Este não é apenas um vídeo. É um convite à reflexão, um chamado ao debate e uma oportunidade para você formar sua própria opinião sobre um assunto que pode redefinir o mapa mundi e as relações internacionais. Mas antes de começarmos esta jornada de conhecimento, eu preciso da sua ajuda, da sua energia, do seu engajamento. Se você valoriza um conteúdo imparcial, que te faz pensar e te informa de verdade, então agora é a hora de mostrar seu apoio. Por favor, clique no botão de like com toda a sua força. Não deixe para depois, faça isso agora. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de pensadores críticos, o que está esperando? Inscreva-se no canal imediatamente. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que prometem ser ainda mais explosivos. E o mais importante, eu quero a sua voz, a sua opinião, o seu ponto de vista. Deixe um comentário abaixo, mesmo que seja apenas um olá ou estou aqui. Sua participação é fundamental para mantermos este debate vivo e relevante. Então, like, inscreva-se, ative o sininho e comente agora. Sua ação faz toda a diferença. Vamos juntos desvendar este enigma da Groenlândia. A Groenlândia, a maior ilha do mundo, tem sido o centro de uma intensa disputa geopolítica que ganhou novos contornos em janeiro de 2026. O ex-presidente e atual candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu seu interesse em adquirir o território, uma ideia que já havia sido proposta durante sua primeira administração. A situação escalou de uma proposta informal para uma questão de alta diplomacia e, para alguns, uma potencial crise internacional. A Casa Branca, sob a administração de Trump, tem afirmado que todas as opções estão sobre a mesa para garantir os interesses americanos na região, uma frase que, no jargão diplomático, pode sugerir desde negociações intensas até, em cenários extremos, ações mais contundentes. A pressão sobre a Groenlândia e a Dinamarca, país ao qual a ilha está ligada, intensificou-se significativamente após a recente operação americana na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro. Para muitos analistas, essa ação demonstrou uma nova postura mais assertiva e unilateral dos Estados Unidos, sob a liderança de Trump, o que adiciona uma camada de seriedade às suas intenções em relação à Groenlândia. As negociações diplomáticas estão em andamento, com reuniões agendadas entre representantes do Samsarish-Iru, da Dinamarca, e do governo autônomo da Groenlândia. No entanto, a posição oficial da Groenlândia e da Dinamarca tem sido consistentemente de rejeição a qualquer proposta de venda ou aquisição. A Groenlândia tem reiterado que não está à venda e que não deseja se tornar parte dos Estados Unidos, enquanto a Dinamarca tem apoiado firmemente a autodeterminação da ilha e a sua recusa em negociar o território. Este impasse levanta questões complexas sobre soberania, autodeterminação e o papel das grandes potências na arena global. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, com uma área de aproximadamente 2.166 milhões de quilômetros quadrados, o que a torna cerca de 3 vezes o tamanho do Texas. Geograficamente, está localizada no Atlântico Norte, entre a América do Norte e a Europa, e é majoritariamente coberta por uma vasta camada de gelo, a segunda maior do planeta, perdendo apenas para a Antártida. Apesar de sua imensa extensão territorial, a população da Groenlândia é de apenas cerca de 56,000 habitantes, tornando-a uma das regiões menos densamente povoadas do mundo. A maioria da população é de origem inuit, com uma minoria de dinamarqueses e outros europeus. Historicamente, a Groenlândia tem laços profundos com a Dinamarca, sendo uma colônia dinamarquesa por séculos. Em 1979, a ilha obteve um status de autonomia, concedendo-lhe controle sobre a maioria de seus assuntos internos, incluindo educação, saúde e recursos naturais. Em 2009, um novo estatuto de autogoverno foi implementado, ampliando ainda mais sua autonomia
e reconhecendo o povo groenlandês como um povo distinto sob o direito internacional. Este estatuto também deu à Groenlândia o direito de buscar a independência total da Dinamarca, embora essa decisão dependa de um referendo popular e de negociações com Copenhague. A economia da Groenlândia é fortemente dependente da pesca, especialmente do camarão, e de subsídios anuais da Dinamarca, que representam uma parte significativa do seu orçamento. No entanto, o derretimento do gelo ártico e a crescente demanda global por minerais raros têm aberto novas perspectivas econômicas para a ilha, tornando-a um ponto de interesse para potências estrangeiras. Os interesses de Donald Trump na Groenlândia, conforme articulados por sua administração e por ele próprio, parecem ser multifacetados, abrangendo aspectos econômicos, estratégicos e geopolíticos. A principal justificativa apresentada é a segurança nacional dos Estados Unidos. Trump e seus assessores têm argumentado que a Groenlândia possui uma localização estratégica vital no Ártico, uma região que está se tornando cada vez mais importante devido às mudanças climáticas e à crescente presença militar de potências como a Rússia e a China. A posse da Groenlândia, segundo essa visão, permitiria aos EUA um controle mais efetivo sobre as rotas marítimas do Ártico e uma melhor capacidade de monitoramento e defesa contra potenciais ameaças. Além da segurança, os vastos recursos naturais da Groenlândia são um fator crucial. A ilha é rica em minerais raros, como terras raras, lítio, grafite, cobalto e níquel, que são essenciais para a indústria de alta tecnologia, eletrônicos e veículos elétricos. A dependência dos EUA de países como a China para o fornecimento desses minerais tem sido uma preocupação para a segurança da cadeia de suprimentos. A aquisição da Groenlândia poderia garantir aos EUA uma fonte doméstica e segura desses recursos estratégicos. Há também estimativas de grandes reservas de petróleo e gás natural sob o gelo e o leito marinho da Groenlândia, que, se exploradas, poderiam reduzir a dependência energética dos EUA e gerar trilhões de dólares em receita. A visão de Trump, portanto, parece ser a de consolidar o poder americano através do controle de recursos estratégicos e de uma posição geopolítica dominante no Ártico. A Groenlândia é um tesouro geológico, abrigando uma quantidade estimada de recursos naturais e, segundo algumas projeções, podem valer trilhões de dólares. O interesse global na ilha tem sido impulsionado, em grande parte, pela descoberta de depósitos significativos de minerais críticos e terras raras. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos essenciais para a fabricação de smartphones, computadores, turbinas eólicas, veículos elétricos e equipamentos militares de alta tecnologia. Atualmente, a China domina a produção e o processamento desses minerais, o que gera preocupações sobre a segurança da cadeia de suprimentos para países ocidentais, incluindo os Estados Unidos. A Groenlândia possui alguns dos maiores depósitos não explorados de terras raras fora da China. Além das terras raras, a ilha é rica em outros minerais valiosos, como lítio, grafite, cobalto, níquel, zinco, chumbo, ouro e ferro. O lítio, por exemplo, é um componente-chave para as baterias de veículos elétricos, cuja demanda está em constante crescimento. A exploração desses recursos ainda está em estágios iniciais devido aos desafios logísticos e ambientais de operar em um ambiente ártico. No entanto, o derretimento do gelo impulsionado pelas mudanças climáticas está tornando algumas dessas áreas mais acessíveis. Além dos minerais, a Groenlândia também possui um potencial significativo de reservas de petróleo e gás natural em suas águas costeiras. Embora a exploração comercial ainda não tenha começado em larga escala, estimativas sugerem a existência de bilhões de barris de petróleo e trilhões de metros cúbicos de gás. Para os Estados Unidos, a aquisição da Groenlândia representaria não apenas uma fonte segura e abundante desses recursos estratégicos, mas também um impulso econômico e uma vantagem competitiva no cenário global. A localização geográfica da Groenlândia confere-lhe uma importância estratégica militar inegável, especialmente no contexto da crescente competição geopolítica no Ártico. Situada entre a América do Norte e a Europa, a ilha serve como uma ponte natural,
e um ponto de observação crucial para o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Para os Estados Unidos, o controle da Groenlândia é visto como fundamental para a defesa de seu território e para a projeção de poder na região. A base aérea de Thule, agora Pituffik Space Base, operada pelos Dumaru na Groenlândia desde 1951, é um exemplo claro dessa importância. Esta base é um componente vital do sistema de alerta precoce, de mísseis balísticos do Ilewa e da defesa espacial, monitorando o espaço aéreo e as atividades de potências como a Rússia e a China. A região do Ártico está se tornando um novo palco para a rivalidade entre grandes potências. O derretimento do gelo polar está abrindo novas rotas marítimas, como a passagem noroeste e a rota do Mar do Norte, que podem reduzir significativamente o tempo de viagem entre a Ásia e a Europa. O controle dessas rotas oferece vantagens comerciais e militares. A Rússia tem expandido sua presença militar no Ártico, reabrindo bases da era soviética e investindo em submarinos e quebra-gelos nucleares. A China, embora não seja um país ártico, tem se autodenominado um estado quase ártico e busca acesso a recursos e rotas comerciais na região. Nesse cenário, a Groenlândia se torna um ponto de controle essencial para monitorar e, se necessário, conter a expansão de outras potências. A posse da ilha permitiria aos EUA fortalecer sua presença militar, instalar novos sistemas de defesa e vigilância e garantir uma vantagem estratégica no que muitos consideram a próxima fronteira geopolítica. As propostas de Donald Trump para adquirir a Groenlândia, tanto em sua primeira administração quanto agora em 2026, têm sido caracterizadas por ofertas financeiras substanciais e, mais recentemente, por uma retórica que sugere uma abordagem mais agressiva. Durante sua primeira tentativa, em 2019, relatos indicaram que Trump estava disposto a oferecer bilhões de dólares à Dinamarca pela compra da ilha. Embora os valores exatos nunca tenham sido confirmados publicamente, especulações na mídia variavam de 100 bilhões a 300 bilhões de dólares, ou até mesmo uma troca por territórios americanos. A ideia era que essa quantia compensaria a Dinamarca pela perda de soberania e pelos subsídios anuais que Copenhague fornece à Groenlândia. Em 2026, após a operação na Venezuela, a abordagem de Trump parece ter evoluído. Embora a oferta financeira ainda seja um componente, a retórica da Casa Branca tem sido mais incisiva, com a menção de que todas as opções estão sobre a mesa. Isso pode ser interpretado como uma sugestão de que, caso as negociações diplomáticas falhem, outras formas de pressão, incluindo econômicas ou até mesmo militares, poderiam ser consideradas. Além do dinheiro, os argumentos de Trump e seus apoiadores incluem a promessa de investimentos maciços na infraestrutura da Groenlândia, a criação de empregos e o desenvolvimento econômico da ilha, que atualmente depende fortemente da pesca e dos subsídios dinamarqueses. A visão é que a integração aos Estados Unidos traria prosperidade e segurança para o povo groenlandês, além de garantir os interesses estratégicos e econômicos americanos. A resposta da Groenlândia às propostas de aquisição dos Estados Unidos tem sido unânime e categórica. A ilha não está à venda. Desde a primeira vez que a ideia foi publicamente discutida em 2019, as autoridades groenlandesas têm reiterado sua posição de forma firme e consistente. O governo autônomo da Groenlândia, liderado por seus primeiros ministros, tem enfatizado que a ilha é um território com um povo e uma cultura próprios e que sua identidade e soberania não são negociáveis. A frase "Groenlândia não está à venda" tornou-se um mantra repetido por políticos e cidadãos da ilha, expressando um forte senso de autodeterminação. A população groenlandesa, em sua maioria inuit, tem um profundo apego à sua terra e à sua herança cultural. A perspectiva de se tornar um território dos Estados Unidos, com uma cultura e um sistema político tão diferentes, é vista com ceticismo e, em muitos casos, com repulsa. Embora a Groenlândia busque maior autonomia e, eventualmente, a independência total da Dinamarca, essa busca é motivada pelo desejo de autogoverno e de controle sobre seus próprios recursos e destino, e não pela troca de um suzerano por outro.
As autoridades groenlandesas têm expressado o desejo de manter relações amigáveis e cooperativas com os Estados Unidos, especialmente em áreas como pesquisa climática e desenvolvimento econômico, mas sempre dentro do respeito à sua soberania e autonomia. A rejeição da Groenlândia não é apenas uma questão de preço, mas de identidade, cultura e o direito fundamental de um povo de decidir seu próprio futuro. A Dinamarca, como nação soberana, a qual a Groenlândia está ligada, tem respondido às propostas de aquisição dos Estados Unidos, com uma rejeição igualmente firme e, por vezes, com indignação. A posição oficial do governo dinamarquês tem sido clara. A Groenlândia não é uma propriedade a ser vendida, e a ideia de tal transação é absurda. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, em 2019, classificou a sugestão de Trump como uma discussão absurda e enfatizou que a Groenlândia é parte do Reino da Dinamarca e não está à venda. Essa postura foi mantida e reforçada em 2026, diante da renovada pressão americana. A Dinamarca tem reiterado seu apoio incondicional ao direito de autodeterminação da Groenlândia. Embora a ilha tenha um alto grau de autonomia, a política externa e de defesa ainda são responsabilidade de Copenhague. A venda de um território que possui um povo e um governo autônomo seria uma violação flagrante dos princípios de soberania e autodeterminação, além de um desrespeito aos laços históricos e culturais entre a Dinamarca e a Groenlândia. A Dinamarca também tem expressado preocupação com as implicações geopolíticas de tal transação, especialmente no que diz respeito à estabilidade do Ártico e às relações com seus aliados europeus. A postura dinamarquesa tem sido de defender a integridade de seu reino e de apoiar a vontade do povo groenlandês, mesmo diante da pressão de uma superpotência como os Estados Unidos. A rejeição da Dinamarca não é apenas uma questão de orgulho nacional, mas de princípios fundamentais do direito internacional e da autodeterminação dos povos. A resposta da Europa às propostas de Donald Trump para adquirir a Groenlândia tem sido amplamente de condenação e preocupação, refletindo uma defesa dos princípios de soberania e autodeterminação, além de uma apreensão sobre a estabilidade geopolítica no Ártico. Líderes de diversos países europeus e da União Europeia têm expressado solidariedade à Dinamarca e à Groenlândia, reiterando que o território não é uma mercadoria a ser negociada. A ideia de uma superpotência tentar comprar ou, em última instância, anexar um território com uma população e um governo autônomo é vista por muitos como uma reminiscência de práticas coloniais e imperialistas do passado, o que é inaceitável no século XXI. A União Europeia, em particular, tem enfatizado a importância do direito internacional e da soberania dos Estados. A Dinamarca é um membro da UE e da OTAN, e qualquer ação unilateral dos meus países que desrespeite a soberania dinamarquesa ou a autodeterminação groenlandesa seria vista como uma violação dos laços transatlânticos e uma ameaça à coesão da aliança. Há também uma preocupação crescente com a militarização do Ártico e a intensificação da competição geopolítica na região. A Europa tem defendido uma abordagem cooperativa e pacífica para o Ártico, baseada no respeito ao direito internacional e na proteção do meio ambiente. A postura de Trump, com suas ameaças veladas de ação militar, é vista como desestabilizadora e contrária aos interesses de segurança e estabilidade da região. A Europa, portanto, tem se posicionado como defensora da ordem internacional baseada em regras e da autodeterminação dos povos, em oposição a uma abordagem unilateral e transacional. Os argumentos de quem apoia a iniciativa de Donald Trump de adquirir a Groenlândia são multifacetados e geralmente se baseiam em considerações de segurança nacional, interesses econômicos e uma visão de realpolitik. Para os defensores, a Groenlândia representa um ativo estratégico inestimável para os Estados Unidos. Eles argumentam que a localização da ilha no Ártico é crucial para a defesa do território americano, especialmente diante da crescente presença militar da Rússia e da China na região. A posse da Groenlândia permitiria aos Icesingua fortalecer sua capacidade de vigilância, instalar sistemas de defesa antimísseis
e controlar rotas marítimas emergentes, garantindo uma vantagem geopolítica vital. Do ponto de vista econômico, os apoiadores de Trump destacam os vastos recursos naturais da Groenlândia, como terras raras, lítio e petróleo. Eles argumentam que a aquisição da ilha garantiria aos Isumanashi uma fonte segura e doméstica desses minerais críticos, reduzindo a dependência de países como a China e fortalecendo a segurança da cadeia de suprimentos. Além disso, a exploração desses recursos poderia gerar trilhões de dólares em receita e criar milhares de empregos, impulsionando a economia americana. Para alguns, a proposta de Trump é vista como uma oportunidade histórica para os City expandirem seu território e consolidarem sua posição como superpotência global, seguindo precedentes históricos de aquisições territoriais, como a compra da Louisiana. Eles acreditam que a oferta financeira e os investimentos prometidos beneficiariam o povo groenlandês, trazendo prosperidade e desenvolvimento que a Dinamarca não consegue proporcionar. A visão é que a Groenlândia, sob a administração dos EUA, seria mais segura, mais próspera e mais alinhada aos interesses ocidentais. Os argumentos de quem critica a iniciativa de Donald Trump de adquirir a Groenlândia são igualmente diversos e se concentram em questões de soberania, direito internacional, ética e as implicações geopolíticas de tal ação. Para os críticos, a proposta de Trump é vista como uma violação flagrante do direito internacional e dos princípios de autodeterminação dos povos. Eles argumentam que a Groenlândia não é uma propriedade a ser comprada ou vendida, mas um território com uma população e um governo autônomo que tem o direito de decidir seu próprio futuro. A insistência de Trump em ignorar a rejeição da Groenlândia e da Dinamarca é considerada um desrespeito à soberania e à dignidade de nações aliadas. Do ponto de vista ético, muitos críticos veem a proposta como uma reminiscência de práticas coloniais e imperialistas do passado, onde grandes potências tentavam adquirir territórios sem o consentimento de seus habitantes. Eles argumentam que tal abordagem é inaceitável no século XXI e mina os valores democráticos e de respeito aos direitos humanos. Geopoliticamente, a iniciativa de Trump é vista como desestabilizadora para a região do Ártico e para as relações transatlânticas. A ameaça velada de ação militar e a pressão sobre a Dinamarca, um aliado da OTAN, poderiam fragilizar a aliança e criar divisões entre os países ocidentais. Além disso, a ação unilateral dos EUA poderia incentivar outras potências, como a Rússia e a China, a adotarem abordagens mais agressivas na região, aumentando a militarização e o risco de conflitos. Para os críticos, a busca de Trump pela Groenlândia é motivada por interesses egoístas e uma visão transacional das relações internacionais, que ignora os princípios de cooperação, respeito mútuo e direito internacional. O interesse dos Estados Unidos na Groenlândia não é um fenômeno recente, mas sim uma questão que remonta a mais de um século, com várias tentativas e propostas de aquisição ao longo da história. A primeira vez que os Imeró demonstraram interesse em comprar a Groenlândia foi em 1867, logo após a compra do Alasca da Rússia. O então secretário de Estado, William Seward, que negociou a compra do Alasca, também explorou a possibilidade de adquirir a Groenlândia e a Islândia, vendo-as como extensões naturais da influência americana no Ártico. No entanto, a proposta não avançou. O interesse ressurgiu com força após a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, o presidente Harry S. Truman ofereceu à Dinamarca 100 milhões de dólares em ouro pela Groenlândia. A proposta foi feita em um contexto de crescente Guerra Fria, onde a localização estratégica da ilha se tornou ainda mais evidente para a defesa contra a União Soviética. A Dinamarca, no entanto, recusou a oferta, afirmando que a Groenlândia não estava à venda. Apesar da recusa, os EUA e a Dinamarca assinaram um tratado de defesa em 1951, que permitiu a construção e operação da base aérea de Thule, Pitufik Space Base, na Groenlândia, consolidando a presença militar americana na ilha. Em 2019, durante sua primeira administração, Donald Trump reacendeu o interesse na compra da Groenlândia, oferecendo bilhões de dólares,
o que foi novamente rejeitado pela Dinamarca e pela Groenlândia. A história mostra que o interesse americano na Groenlândia é persistente e está profundamente enraizado em considerações estratégicas e geopolíticas de longa data, que se intensificam em momentos de grande competição global. A insistência de Donald Trump na aquisição da Groenlândia, especialmente após a recente operação na Venezuela, levanta comparações e questionamentos sobre um possível padrão de política externa americana sob sua liderança. A captura de Nicolás Maduro em janeiro de 2026, justificada pelos Emara como uma ação contra o narcoterrorismo e em defesa da democracia, demonstrou uma disposição para intervir militarmente em países soberanos quando os interesses americanos são considerados em jogo. Essa ação unilateral, que ignorou a soberania venezuelana, é vista por muitos como um precedente preocupante. Ao comparar a situação da Groenlândia com a da Venezuela, surgem paralelos e contrastes importantes. Em ambos os casos, há um claro interesse americano em recursos estratégicos, petróleo na Venezuela e minerais raros, e petróleo na Groenlândia. Em ambos os casos, a administração Trump tem empregado uma retórica assertiva e, para alguns, ameaçadora, com a menção de que todas as opções estão sobre a mesa. No entanto, as diferenças são cruciais. A Venezuela era governada por um regime autoritário, acusado de narcoterrorismo e violações de direitos humanos, e não era um aliado dos Inofoscaneiro. A Groenlândia, por outro lado, é um território autônomo de uma nação democrática, a Dinamarca, que é um aliado de longa data dos MCDUA e membro da OTAN. Uma ação militar ou uma anexação forçada da Groenlândia seria uma violação flagrante do direito internacional e dos laços de aliança, com consequências geopolíticas muito mais graves do que a intervenção na Venezuela. A comparação levanta a questão se a política externa de Trump está se movendo em direção a um padrão de unilateralismo e desrespeito à soberania, independentemente do status do país envolvido. A situação em torno da Groenlândia e o interesse persistente dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, abrem uma série de cenários futuros possíveis, cada um com suas próprias implicações geopolíticas e humanitárias. Cenário 1. Aquisição diplomática. Pouco provável. Neste cenário, os Estados Unidos conseguiriam, através de negociações intensas e uma oferta financeira irresistível, convencer a Dinamarca e a Groenlândia a aceitarem a venda. Isso exigiria uma mudança radical na postura atual de ambos os governos, possivelmente impulsionada por pressões econômicas ou políticas extremas. A Groenlândia se tornaria um território do Zemmoya, com promessas de investimentos maciços e desenvolvimento. As implicações seriam a consolidação do poder americano no Ártico, o acesso a recursos estratégicos e uma reconfiguração das relações transatlânticas. No entanto, a resistência cultural e política da Groenlândia e da Dinamarca torna este cenário altamente improvável. Cenário 2. Pressão e concessões, mais provável. Neste cenário, os Estados Unidos continuariam a exercer pressão econômica e política sobre a Dinamarca e a Groenlândia, mas sem uma aquisição formal. Isso poderia se manifestar através de sanções direcionadas, restrições comerciais ou a ameaça de retirar apoio em outras áreas. A Dinamarca, para evitar uma escalada, poderia ser forçada a fazer concessões, como permitir uma maior presença militar dos Iponisseres na Groenlândia, facilitar o acesso a recursos minerais para empresas americanas ou conceder direitos de exploração exclusivos. A Groenlândia manteria sua autonomia e laços com a Dinamarca, mas com uma influência americana significativamente maior. Este cenário evitaria uma crise internacional total, mas ainda levantaria questões sobre a soberania e a autodeterminação. Cenário 3. Impasse diplomático e tensão contínua, provável. Neste cenário, as negociações entre os Kimossineigoa, Dinamarca e Groenlândia chegariam a um impasse. A Groenlândia e a Dinamarca manteriam sua rejeição à venda, e os EUA não conseguiriam impor sua vontade através de meios diplomáticos ou econômicos sem causar uma ruptura maior. A situação se congelaria, com a tensão permanecendo alta na região do Ártico.
Os Ewateura poderiam aumentar sua presença militar na base de Pitufique e buscar outras formas de garantir seus interesses, como acordos com outros países árticos. Este cenário manteria a Groenlândia fora do controle americano, mas a um custo de relações tensas e uma maior militarização do Ártico. Cenário 4. Ação militar ou anexação forçada, extremamente improvável, mas mencionada. Embora considerado um cenário de último recurso e com consequências catastróficas, a retórica de todas as opções estão sobre a mesa levanta a possibilidade, por mais remota que seja, de uma ação militar ou anexação forçada. Neste cenário, os Kiowa tentariam tomar o controle da Groenlândia através da força, justificando a ação com base em segurança nacional ou ameaças iminentes. As implicações seriam uma crise internacional sem precedentes, a condenação global, a destruição da OTAN, sanções contra os Imisano e um possível conflito armado em larga escala. A Dinamarca, como membro da OTAN, seria atacada por um aliado, o que desintegraria a aliança. Este cenário é amplamente considerado inviável devido às suas consequências devastadoras e à violação flagrante do direito internacional. Agora, chegamos ao ponto crucial deste vídeo, o momento em que a sua voz se torna a protagonista. Eu quero que você, que assistiu até aqui, reflita profundamente sobre tudo o que foi apresentado e compartilhe sua perspectiva nos comentários. Não há respostas certas ou erradas, apenas diferentes pontos de vista que enriquecem o debate. Vamos lá. Eu quero ver a sua opinião sobre estas perguntas provocadoras. A pressão de Trump sobre a Groenlândia é um sinal de que o Ártico se tornará o próximo grande palco de conflitos geopolíticos? Estamos à beira de uma nova Guerra Fria? Se a Groenlândia fosse vendida, isso abriria um precedente perigoso para outras nações que possuem territórios estratégicos ou ricos em recursos. Qual seria o impacto global? A Dinamarca deveria ceder à pressão dos Issepuhnea para evitar uma crise maior ou manter sua posição firme em defesa da soberania e da autodeterminação da Groenlândia? Qual a melhor estratégia para a Dinamarca? A saga da Groenlândia e o interesse persistente dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, nos convidam a uma reflexão profunda sobre os valores e princípios que regem as relações internacionais no século XXI. Este não é apenas um debate sobre um pedaço de terra ou sobre a riqueza de seus recursos naturais. É um espelho que reflete as tensões entre o poder bruto e o direito internacional, entre a segurança nacional e a autodeterminação dos povos, entre o pragmatismo geopolítico e a ética. De um lado, temos os argumentos que enfatizam a Realpolitik, a necessidade de uma superpotência de garantir seus interesses estratégicos e econômicos em um mundo cada vez mais competitivo e volátil. A Groenlândia, com sua localização crucial no Ártico e seus vastos depósitos de minerais raros, é vista como um ativo indispensável para a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos. Para essa perspectiva, a soberania de uma nação menor pode ser relativizada diante de ameaças maiores ou de oportunidades que podem redefinir o equilíbrio de poder global. A história está repleta de exemplos onde o poder prevaleceu sobre o direito e onde a aquisição de territórios foi um motor da expansão e da hegemonia. Do outro lado, erguem-se os princípios que fundamentam a ordem internacional moderna, a soberania dos Estados, o direito à autodeterminação dos povos e o respeito ao direito internacional. A Groenlândia não é um território vazio, é o lar de um povo com uma cultura e uma identidade próprias, que tem o direito de decidir seu próprio futuro. A Dinamarca, como nação soberana, tem o direito e o dever de proteger a integridade de seu reino e de seus cidadãos. A ideia de que um território pode ser comprado ou anexado contra a vontade de seus habitantes é uma afronta a esses princípios e uma reminiscência de um passado colonial que muitos esperavam ter sido superado. A tensão entre essas duas visões é o cerne do dilema da Groenlândia. Será que o mundo está caminhando para uma era onde o poder unilateral e os interesses egoístas prevalecerão sobre as normas e os valores que construíram a paz e a cooperação nas últimas décadas? Ou será que a resistência da Groenlândia
e da Dinamarca, apoiada pela comunidade internacional, servirá como um lembrete de que, mesmo diante da maior das pressões, a dignidade e a autodeterminação dos povos devem ser respeitadas. A resposta a essas perguntas não definirá apenas o futuro da Groenlândia, mas também o caráter das relações internacionais para as próximas gerações. É um momento de escolha, um momento de reflexão e um momento para cada um de nós decidir em que tipo de mundo queremos viver. Chegamos ao fim desta análise profunda sobre a Groenlândia e os interesses dos Estados Unidos. Espero que este vídeo tenha provocado em você uma série de questionamentos e reflexões e que tenha te ajudado a formar uma opinião mais embasada sobre este tema tão complexo. Mas a nossa conversa não termina aqui. Pelo contrário, ela está apenas começando. Eu quero ouvir a sua voz, a sua perspectiva, a sua análise sobre tudo o que foi discutido. As perguntas que fiz ao longo do vídeo são um convite direto para você participar ativamente. Então, por favor, vá agora mesmo para a seção de comentários e compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas críticas. O que você pensa sobre a insistência de Trump? A Groenlândia deveria ceder? A Dinamarca está fazendo o certo? Qual o futuro do Ártico? Eu vou ler cada um dos seus comentários e quero ver um debate saudável e construtivo acontecendo lá embaixo. Sua participação é o combustível que mantém este canal vivo e relevante. E se você valoriza este tipo de conteúdo que te informa, te faz pensar e te desafia, então eu peço mais uma vez, clique no botão de like agora mesmo. Não deixe para depois, faça isso agora. Seu like é um voto de confiança e me mostra que estou no caminho certo. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor não perca mais tempo. Junte-se à nossa comunidade de pensadores críticos, ative o sininho para ser notificado de cada novo vídeo e compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Quanto mais pessoas participarem deste debate, mais rica e completa será a nossa compreensão do mundo. Então like, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe. Sua ação é fundamental para o sucesso deste canal e para a disseminação de informações de qualidade. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.